Fala galera, esse aqui é o Portal do Conhecimento e estamos trazendo mais um vídeo pra você. Se inscreve no canal aqui embaixo, deixa seu like e já compartilha. Solta a vinheta, editor! Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista. Não, editor, essa vinheta não, a outra vinheta. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. E para falar sobre a Revolução Russa, nós temos que citar antes como era a Rússia antes da Revolução. Ó, a Rússia no início do século XX, 1901, era liderada por o Nicolau II, que era o czar. Então a Rússia tinha um governo de czar, monarquia. Era dividido da seguinte forma a pirâmide da Rússia. Tinha os boiardos, que era a classe que tinha mais dinheiro. Na verdade tinha o czar em primeiro lugar, os boiardos logo em seguida. Depois vinha o clero católico ortodoxo. Vale a pena lembrar que a igreja católica na Rússia é ortodoxa. E em último lugar nós tínhamos os mujiks, que eram os camponeses, que sempre são a base de toda a sociedade. O czar Nicolau II não era bem aceito pela sociedade russa, então ele não tinha uma boa fama entre as pessoas. Tinham muitos grupos políticos contra ele. E um dos principais grupos políticos contra o Nicolau II era o Partido Operário Social Democrata Russo. Era um dos principais grupos que eram contra o czar e contra a total ideia dele estar no poder e querer uma república. E nesse Partido Operário, nós tínhamos uma divisão também. Esse partido acreditava no socialismo, de Karl Marx. Só que nós tínhamos uma divisão dentro desse partido. De um lado, nós tínhamos os mencheviques, que era considerado o grupo branco, e do outro lado, nós tínhamos os bolcheviques. Bom, os mencheviques são a burguesia naquela época, eram formados pela burguesia. Por isso o nome grupo branco. Os bolcheviques já não eram os burgueses, eram que não tinham maior renda, eram os bolcheviques, era o grupo vermelho no caso. Os mencheviques, apesar de terem a mesma ideia do socialismo reinar igual os bolcheviques, eles tinham uma ideia diferente, uma certa ideologia diferente no processo, na verdade. Os mencheviques acreditavam que para você chegar no socialismo, você teria que passar pelo capitalismo, assim como Karl Marx diz, que é necessário que haja o capitalismo e com o fim do capitalismo haverá o socialismo. Entretanto, os mencheviques, como eu disse, era a classe burguesa. Então fica a questão, será que existiria mesmo o socialismo? Ou será que os mencheviques iriam se enriquecer com o capitalismo e pararia somente no capitalismo sem o socialismo reinar? Já os bolcheviques vinham com a ideia de que você poderia sair de uma economia agrária, que era a economia da Rússia naquela época, e pular diretamente para o socialismo. Era isso que Vladimir Lenin acreditava. Vladimir Lenin era um dos líderes era o líder dos bolcheviques. E ele fez essa ideologia que ficou até conhecida como leninismo, que você pode pular a fase do capitalismo e ir direto para o socialismo. Bom, em 1904 e em 1905 ocorreu a Guerra Russo-Japonesa, que foi a guerra entre Japão e Rússia, faz sentido pelo nome, na qual o Japão saiu vitorioso dessa guerra e a Rússia entrou em crise depois dessa guerra, porque a Rússia já estava em crise, na verdade, antes da guerra, com a miséria, e logo depois dessa guerra a Rússia ainda perdeu mais território, perdeu mais dinheiro, poder aquisitivo e tudo. E com essa guerra que a Rússia perdeu e com a crise que ela estava enfrentando, a população estava revoltada. E um dia que ficou marcado como Domingo Sangrento, no qual o Papa, um Papa da Rússia, reuniu 100 mil pessoas e foi fazer uma manifestação pacífica, na verdade, a manifestação. Isso é contraditório, porque a manifestação de certa forma era pacífica e o nome é Domingo Sangrento. Entretanto, nem tudo foi pacífico nessa época, porque o czar Nicolau II viu a manifestação acontecendo em frente ao lugar que ele morava, sua casa, e simplesmente mandou a guarda imperial atirar em todo mundo e matar todo mundo. E de 100 mil manifestantes, 3 mil foram mortos. A população, depois daquele episódio que foi conhecido como Domingo Sangrento, ou até ensaio geral, que eles chamam de pré-revolução, por isso ensaio geral, se revoltou contra o czar. O czar perdeu total apoio que ele tinha e todo mundo queria que ele saísse do poder. Um grupo muito importante
foi a Marinha. Por quê? A Marinha, vendo aquela situação, vendo que o czar não tinha mais apoio da população e também não conseguia fazer nenhuma medida para acabar com a crise na Rússia, ameaçou atacar o czar e assumir a posse da Rússia e ficar no poder. O czar, vendo aquilo, foi pego obrigado a criar um manifesto de outubro, no qual o manifesto ele criou um parlamento chamado Duma. Duma seria o parlamento do caso. Só que esse parlamento Duma não serviu para muita coisa. O parlamento existiu entre 1905 a 1917, se eu não me engano. E entre esse parlamento funcionando, ele não trouxe nada de interessante para a população russa. Por quê? O czar criou um mecanismo que fazia com que ele pudesse fechar o parlamento a hora que ele quisesse. Então, qualquer decisão que ele iria tomar, ele simplesmente fechava o parlamento, e ele tomava a decisão sozinho. E isso aconteceu direto entre 1905 e 1914. Em 1914, acontece a Primeira Guerra Mundial, que é um evento que ficou marcado como a pior escolha que o czar teve no seu mandato. Por quê? O czar entra em 1914 com a Rússia na guerra. Entretanto, a Rússia estava passando por uma crise desde 1905 e não tinha poder militar suficiente, ou seja, armas, porque soldados tinham. A Rússia tinha 80% da população da Europa, se eu não me engano, naquela época. E ele entra na guerra e em 2 anos, mais ou menos, ele perde 4 milhões de soldados. Então, de 10 milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial, 4 milhões eram soldados russos. Ou seja, 40% dos mortos eram russos. Isso desencadeou uma confusão que a Rússia já estava na época. A população ficou abismada, a população queria que o czar se retirasse da guerra imediatamente, porque estavam perdendo muitos soldados, territórios e não estavam conquistando nada. Não era mais vantajoso economicamente a Rússia continuar na Primeira Guerra Mundial. Só que o czar não quis. O czar tinha alguns acordos com a Inglaterra e que se viu obrigado a continuar na Primeira Guerra Mundial e não atendeu o pedido da população. E nisso, os mencheviques se aproveitaram da situação. Vendo aquele mal-estar que o czar estava causando na Rússia, os mencheviques simplesmente atacaram o czar e tiraram ele do poder. Essa data ficou conhecida como Revolução Branca, que foi a data em que os mencheviques tiraram o czar do poder, subiram ao poder com o apoio da população, no caso, naquele exato momento, e fizeram a Revolução Branca. Vale a pena lembrar que essa Revolução Branca não é a Revolução de Outubro, vamos chegar na Revolução de Outubro ainda. Então, os mencheviques subiram ao poder com um cara chamado Kerensky, não sei como se pronuncia, mas o editor vai botar o nome dele na edição. E subiram ao poder com ele. E eles criaram a República Duma. Porém, nada mudou. Eles subiram ao poder, criaram a República Duma, porém a Rússia continuou na Primeira Guerra Mundial. Eles não fizeram nenhum planejamento a curto prazo para poder melhorar a situação da Rússia. E os bolcheviques, que eram do mesmo partido, mas eram contra o capitalismo, como eu expliquei, eles, liderados por Lenin, aproveitaram da situação, vendo que a população já estava se irritando já com os mencheviques não saírem da guerra, que era o ato principal que eles queriam. O que eles fazem? Lenin escreve um documento chamado Tese de Abril, na qual ficou conhecido pela frase: paz, pão e terra. Paz, saída da Primeira Guerra Mundial. Pão, fim da fome na Rússia. E terra, uma reforma agrária, que era o que a população queria. E a população, vendo aquilo, percebeu que os bolcheviques tinham um planejamento sim para a Rússia e começaram a apoiar Vladimir Lenin. Lenin se juntou a Trotsky e Trotsky ficou responsável para criar o Exército Vermelho, ou Guarda Vermelha, como você preferir chamar. E aí, em outubro, os bolcheviques criaram um plano e invadiram o palácio, a casa que era a representação do mandato dos mencheviques, tiraram os mencheviques de lá e assumiram o poder da Rússia. Essa é a verdadeira Revolução de Outubro, a revolução que os bolcheviques tiram os mencheviques, e não a Revolução Branca dos mencheviques. Então vale a pena lembrar, porque essa pode cair como uma pegadinha de questão do vestibular. Lenin, quando sobe ao poder, escreve um documento chamado Apelo aos Trabalhadores,
aos camponeses e soldados, que se baseia na nacionalização de bancos e de qualquer fábrica. Então Lenin pega os bancos e as indústrias que tinha na Rússia, que eram de donos privados, privatizadas, e traz para o Estado, para se iniciar o socialismo na Rússia. Ele faz a primeira Constituição, que é a única diferença entre a Constituição socialista e a Constituição capitalista, vamos dizer assim, é a diferença entre a estatização da propriedade privada, ou seja, retirada da propriedade privada e tudo vem para o Estado. Essa é a maior diferença que existe. E ele começa também com uma reforma agrária. E a população, vendo aquilo, notou que Lenin estava fazendo mudança assim na Rússia. Ele também faz o Tratado de Brest-Litovsk, que é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, Lenin foi muito inteligente na estratégia que ele usou. Porque a população queria que ele saísse da guerra. E ele, quando assumiu o poder assim, saiu da Primeira Guerra, fez a reforma agrária que a população queria tanto e começou a implantar o socialismo, tanto com a primeira Constituição, tanto com a nacionalização, com a estatização dos bancos e das indústrias. E aí ele muda o nome da Rússia, em 1918, se não me engano. A Rússia começa a se chamar República Socialista Russa. E aí o socialismo foi implantado na Rússia. Só que esse socialismo, quando foi implantado na Rússia, esse nome gerou um conflito. O que aconteceu entre os mencheviques e os bolcheviques? Esse conflito entre os mencheviques e os bolcheviques foi que os mencheviques tentaram dar um golpe para assumir o poder. Só que os bolcheviques tinham apoio da população. E os mencheviques acabaram não conseguindo tirar os bolcheviques do poder. Consequência dessa guerra: 1,5 milhão de mortos, mais 1,5 milhão de popularidade, mais 1,5 milhão de pessoas mortas na Rússia, destruição de fábricas, e destruição das indústrias no caso, e a Rússia se encontra em uma crise. E o que Lenin vai fazer? Lenin, para sair dessa crise, ele toma duas atitudes. Ele cria a NEP, Nova Política Econômica, que tem um slogan conhecido como "um passo para trás para dar dois para frente". Eu citei que o Lenin tinha pegado as empresas privadas e trago para o Estado, começando a implantar o socialismo, não existia mais nada privado. No entanto, com a NEP, ele volta um pouco atrás nisso. Ele começa a deixar criar algumas empresas privadas para aumentar a fonte de renda na Rússia. Então não é uma jogada que ele está trazendo a Rússia ao capitalismo, mas é algumas pequenas coisas que ele permite que sejam capitalistas, mas tudo sob o controle dele. E por isso ficou conhecido, um passo para trás para dar dois para frente. Ele volta com a Rússia um pouco, atrasa a Rússia um pouco no processo socialista, para possivelmente a Rússia se recuperar economicamente e implantar o socialismo sem nenhum problema. E ele também cria a União Soviética, conhecida URSS. E aí ele cria a União Soviética. É importante saber que a União Soviética não é a Rússia. A Rússia é um país da União Soviética. Ou seja, existem outros países da União Soviética também. A Rússia só é o maior e um dos mais importantes, porque a Rússia era um dos pilares da economia da União Soviética. E Lenin, com essa ideia de que ele cria a União Soviética, vários países abraçam essa ideia. Ele cria essa União Soviética porque ele sofreu um bloqueio econômico da Inglaterra e da França. Então a Rússia entraria de forma pioraria a crise na Rússia. E o que ele faz? Ele cria a União Soviética porque os países entram dentro da União, aumenta o ramo comercial, o ramo de indústria, de consumo também, e economicamente os países vão se desenvolvendo nesse ramo. Dentro da União Soviética, ele cria um cargo, o cargo máximo de secretário-geral. O cargo de secretário-geral é como se fosse um secretário que é responsável por observar todos os países da União. Ou seja, ele olha se os países estão seguindo o socialismo e permite a ordem, né, desses países. Só que esses países continuam tendo seus presidentes. Lenin não queria acabar com a democracia nos países, então os países continuam tendo seus presidentes, só que o secretário-geral ficaria observando tudo de cima, o andamento desses países, para que o socialismo continue reinando. É importante frisar que a União
União Soviética existiu de 1923 a 1991, quando ela caiu, que até o secretário-geral no momento era o Gorbachev. Só que vale a pena saber que quando a União Soviética caiu, não foi a Rússia e os outros países que caiu, e sim aquela união que eles tinham. A Rússia economicamente continuou estabilizada e os outros países também, ou seja, os presidentes que eram na atualidade da Rússia continuou sendo, e o presidente dos outros países que faziam parte da União Soviética também continuaram o seu mandato. Quem caiu foi o Gorbachev, que era o secretário-geral. E voltando ao Lenin, Lenin morreu em 1924 de derrame, e a União Soviética ainda existia naquela época. Bom, como eu disse, ela existia até 1991. E quando Lenin morre, há duas pessoas para assumir o cargo. Trotsky, como eu disse, que ajudou a fazer a Guarda Vermelha, o Exército Vermelho, e Stalin. Stalin era o favorito do partido, porém Trotsky era o que mais seguia as orientações de Lenin. Vou explicar a situação. Em 1923, Lenin e Stalin têm uma briga entre os dois. Lenin ainda estava no poder, ele morreu em 1924, e Lenin acusa Stalin de ser muito autoritário, do autoritarismo reinar na Rússia se Stalin assumisse o poder. Na Rússia não, na União Soviética. Se Stalin assumisse o poder. Lenin falava que as medidas que Stalin tinha eram totalmente autoritárias e que não davam espaço para a democracia reinar no socialismo. E aí com isso houve uma separação entre os dois. Stalin se separou de Lenin e Trotsky se uniu mais ainda a Lenin. Então quando Lenin morre em 1924, a população acha que Trotsky vai assumir o poder. Por quê? Porque Trotsky estava mais ligado a Lenin. Só que não é isso que acontece. Stalin foi bastante inteligente. Quando ele brigou com Lenin, a confusão que ele teve com Lenin, ele trouxe aliados para ele dentro do Partido Comunista. E aí ele se fez com os candidatos, e quando Lenin morre, ele é colocado para assumir. Tanto que ele manda Trotsky embora da União Soviética. E aí Stalin assume o poder, e Stalin acaba com a NEP, e cria também os planos quinquenais, e desenvolve os Gosplans, que era uma equipe administrativa econômica. O que eram os Gosplans? Os Gosplans eram uma equipe que fariam planos econômicos de 5 em 5 anos para a União Soviética. Por um lado, até que seria inteligente, porque ele mudaria a estratégia de 5 em 5 anos. Por outro, não, porque o plano se via muito frágil. Caso ocorresse alguma crise ou alguma perda de economia ou de algum devido material, eles não conseguiriam suprir na hora. Então era um pouco frágil o plano, apesar de tudo. E os Gosplans criam 3 planos. O primeiro plano era baseado na reforma agrária. Eles iam dividir as terras em grandes latifúndios para fazer as fazendas e tal. A reforma agrária que ele iria fazer. O segundo plano é para a tecnologia, para melhorar a tecnologia. E o terceiro plano também é para a tecnologia, só que para uma tecnologia mais de ponta, para uma tecnologia voltada a uma tecnologia mundial, não voltada somente a armas militares. Tanto que a União Soviética investiu tanto em tecnologia, não só militar, que ele foi o primeiro país a lançar um satélite em órbita. Só que o terceiro plano ele não funcionou. Por que o terceiro plano não funcionou? O terceiro plano não funcionou porque começou a Terceira Guerra Mundial. Errou! E impediu que a União Soviética conseguisse prosseguir com o terceiro plano. Voltando ao assunto do satélite que a União Soviética enviou. A União Soviética era uma potência naquela época. De 1930, quando eles recuperaram economicamente, a 1950, com Stalin no poder, eles foram uma potência economicamente. E o maior rival deles tinha sido os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos tinham passado por uma crise em 1929. E aí, o capitalismo passou por uma crise em 1929, que foi a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores, a quebra. E a União Soviética não dependia do capitalismo, então saiu muito disparadamente na frente. E com o satélite que ele enviou, os Estados Unidos se sentiram
ofendido com isso, porque eles eram rivais, capitalismo contra socialismo. E pode se dizer que naquele determinado momento a União Soviética era uma potência maior que os Estados Unidos, que colocava medo nos Estados Unidos. Então era muito perigoso, a União Soviética era muito perigosa. Então a União Soviética era muito perigosa. Então nota-se que Stalin conseguiu fazer uma União Soviética boa economicamente, que se recuperou de todas as crises, forte militarmente e forte na tecnologia. Então, você analisando esse lado do mandato de Stalin, você fala que Stalin deixou a União Soviética no topo. Por outro lado, se Stalin economicamente e militarmente era muito bem, na parte política, Stalin deixava a desejar. Por que Stalin deixava a desejar? Stalin, assim que morreu, ele, na década de 50, quando ele morreu, assumiu um outro secretário-geral que acusou Stalin de ser autoritário, assim como Lenin em 1923. Acusou Stalin de ser autoritário e de usar do autoritarismo, de matar milhares de pessoas. Stalin foi acusado por isso, várias pessoas, e de não aceitar pessoas contra ele dentro do partido. Ou seja, Stalin implantou uma ditadura naquela época em que ele teve o mandato da União Soviética. Então chega a ser engraçado. Como um país, como uma nação, como a União Soviética pode estar bem economicamente e de forma tecnológica, e pode ser um desastre na política. Foi isso que aconteceu. Chega a ser engraçado o tanto de tempo que Stalin conseguiu se manter no poder. Só que isso pode se dar pelo que tudo que ele fez. Se a economia estava progredindo, se a tecnologia estava progredindo, as pessoas acabavam não vendo o que acontecia dentro da política. E por isso Stalin se manteve por tanto tempo. Mas com a morte dele, o secretário foi às imprensas e declarou que Stalin era um verdadeiro autoritário, e é isso que nós sabemos nos dias de hoje, que Stalin matou milhares de pessoas, apesar de não ser considerado um número para isso, não tem dados estatísticos que comprovem isso. Só que foi essa imagem que foi passada assim que Stalin morreu. Bom, depois da morte de Stalin, houve outros secretários, até que o último foi Gorbachev, quando houve a queda do muro de Berlim. E aí a União Soviética acaba em 1991. E aí os países continuam sendo uma democracia, como eu citei anteriormente. Basicamente foi isso que aconteceu na Revolução da União Soviética. Separando alguns pontos importantes para você que vai prestar vestibular. Não se esqueça do Domingo Sangrento. Eles estavam pedindo no Domingo Sangrento uma reforma agrária e maiores participação camponesa ou dos mujiks na política. Não se esqueça das teses de abril, de Lenin. Não se esqueça da Revolução Branca, que foi a Revolução dos Mencheviques, que tiraram o czar Nicolau II. E não se esqueça da Revolução de Outubro, que foi a Revolução dos bolcheviques em cima dos mencheviques. Não se esqueça de que Stalin fez uma União Soviética muito boa economicamente, de forma tecnológica, porém deixou a desejar de forma política, com seu autoritarismo. E é basicamente isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva no canal, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, também comenta. Se tem alguma coisa para melhorar, comente também, que nós estamos buscando melhorar. Compartilhe com seus amigos. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu!